Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou aqui a convite do Simpósio Nacional de Enfrentamento ao Câncer de Mama para tratar de um assunto extremamente importante para a sociedade brasileira. É o tema relacionado à concessão dos benefícios por incapacidade pelo sistema previdenciário, pelo regime geral da Previdência Social, mais especificamente. Esse assunto será tratado com uma linguagem extremamente acessível a você e tirará diversas dúvidas que são frequentes quando se trata da busca desses referidos benefícios. Eu utilizarei alguns slides para referir algumas passagens normativas, mas sem entrar em grandes detalhes, apenas tratando especificamente dos pontos que dizem respeito ao assunto mais importante. Inicio a minha exposição aqui apresentando o primeiro slide, que é um slide indicativo do cartaz do Simpósio Nacional de Enfrentamento ao Câncer de Mama, esse belo slide, e logo em seguida eu refiro alguma coisa sobre o meu currículo. Sou autor desta obra, o curso de Direito do Trabalho da editora Saraiva, e tenho alguns dados indicativos do meu currículo e, especialmente, para quem quiser entrar em contato comigo depois, existe aqui no finalzinho a indicação do meu Instagram, aquele com que você pode entrar em contato a qualquer momento. Pois então, vamos iniciar a nossa breve exposição sobre o assunto que tanto importa para a sociedade brasileira. Vamos lá então, slide por slide. Eu estarei acompanhando cada uma dessas projeções aqui do cantinho, fazendo menções para você. Então, vamos ao próximo slide, que é justamente o que trata sobre a abertura do tema que nós vamos aqui analisar. Eu me refiro, evidentemente, aos benefícios por incapacidade, aqui a lembrança de que estou tratando de um assunto que diz respeito muito cuidadosamente ao enfrentamento do câncer de mama, e vamos passando aí para os próximos slides. Primeira coisa que eu preciso chamar a atenção: quando se fala sobre um benefício por incapacidade, nós não estamos a proteger o risco da doença. Não. Em verdade, existem pessoas que, mesmo doentes, continuam a trabalhar. A doença não é o fato gerador do benefício, mas sim a incapacidade, estando isso muito claramente evidenciado no texto constitucional, especialmente depois da mudança produzida pela reforma da Previdência, ou seja, pela emenda constitucional número 103 de 2019, que mudou, como é possível ver aqui no artigo 201 do texto constitucional, as referências de cobertura que antes existiam para situações relacionadas aos eventos de doença e invalidez. Isso foi substituído para situações relacionadas à cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente. Então, o que gera o benefício, efetivamente, é a incapacidade. Bom, para que fique muito claro, existem dois benefícios por incapacidade no sistema previdenciário brasileiro. Um chamado de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e o outro, aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Os dois são benefícios por incapacidade. Para aceder a qualquer um dos dois, é necessário que se constate inicialmente uma situação de incapacidade. Mas quais são os pontos de igualdade entre esses benefícios por incapacidade e quais são as situações que nos permitem ter acesso a esse benefício? Bom, ambos são efetivamente benefícios que cobrem, como eu disse logo no início, o risco da incapacidade. Para se receber esse benefício, é necessário estar incapaz. Como estamos aqui falando sobre um risco específico, de uma moléstia específica, que é o câncer de mama, é importante se dizer que aquele que é acometido do câncer de mama somente terá acesso aos benefícios quando essa moléstia, essa doença, começar a implicar uma situação de incapacidade laborativa. Quando efetivamente, em decorrência dessa doença, o beneficiário se sinta ou se veja, ou ao menos isso seja constatado pelo perito médico do INSS, incapaz para realizar as suas atividades. Isso está muito claro, tanto no artigo 71, que menciona ser o auxílio por incapacidade temporária
produzido em decorrência de uma constatação de incapacidade aferida ou evidenciada ali pelo médico perito do INSS, através de avaliação médico-pericial, como também em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, que também dependerá da verificação da condição de incapacidade. É sempre importante falar algo sobre a etiologia desses benefícios, ou seja, sobre a origem dos benefícios. Os benefícios por incapacidade, eles têm por origem, efetivamente, dois fatos muito claramente identificados: a doença ou o acidente. Tanto a doença quanto o acidente vão encontrar duas variáveis importantes. Aqui existe o texto de lei mencionando quais são os fatos geradores. Ali nós encontramos inicialmente no artigo 30, parágrafo 1º, estou utilizando o decreto 3048, que é o decreto que regulamenta a Previdência Social brasileira. Vemos referência à situação de acidente e mais abaixo no parágrafo 2º, a referência a doenças ou afecções. Sim, o acidente ele pode ser de natureza ocupacional, vale dizer, relacionado ao trabalho, ou de natureza não ocupacional, sem nenhum tipo de relação ao trabalho. E a doença, igualmente, ela pode ter uma relação com o trabalho ou ela pode não ter nenhuma relação com o trabalho. Uma outra pergunta que se faz é aquela relacionada à verificação sob os cuidados do perito médico do INSS. Sim, ambos os benefícios, eles somente serão oferecidos, outorgados, se houver uma verificação de incapacidade por meio desse exame médico pericial. Passam-se, inicialmente, os primeiros dias de incapacidade, que é chamado de período de espera, correspondente aos 15 primeiros dias, e depois disso nós conseguimos aceder efetivamente ao benefício por incapacidade. Observe que isso está muito claramente anunciado no artigo 43, parágrafo 1º, em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, assim como no artigo 71 do decreto 3048, em relação ao auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Muito bem. É importante dizer também que a vedação de concessão do benefício a vedação de concessão de benefício ao segurado que se filiar já portador de doença ou lesão é um dos pontos de identidade entre esses dois benefícios. Eu estou falando inicialmente dos pontos de identidade, e esse ponto de identidade coincide justamente com a vedação de concessão do BI, de qualquer um deles, tanto do auxílio por incapacidade temporária, que antigamente se chamava de auxílio-doença, quanto para a aposentadoria por incapacidade permanente, que antigamente a gente chamava de aposentadoria por invalidez. Em qualquer uma das situações, o segurado que se filiar já portador de doença ou lesão tem alguma dificuldade de aceder a esses benefícios. Aí, muito possivelmente, você que está me ouvindo vai perguntar: ora, e se eu, por exemplo, ingressar no sistema já com o câncer de mama, será que eu vou conseguir mais adiante receber o benefício por incapacidade? A resposta é positiva, porque o sistema, apesar de fazer essa ressalva de que quem entra com doença ou com a lesão não receberá o benefício por incapacidade, ele mesmo apresenta uma salvaguarda. Ele mesmo diz que, se houver progressão ou agravamento da doença ou da lesão, o benefício será concedido. Então, no final das contas, se você ingressa no sistema com o câncer de mama, ainda que você nunca tenha trabalhado, eu constatei o câncer de mama antes de iniciar o meu primeiro emprego. Iniciei já com a moléstia. Será que eu vou ter direito ao benefício mais adiante? Vai ter, sim, desde que, evidentemente, isso por um fato infortunoso, houver uma progressão ou um agravamento e você vier a se tornar uma pessoa incapaz. Aonde é que isso está escrito? Eu queria ter evidência disso em um documento normativo. Isso está lá no artigo 71, parágrafo 1º, em relação ao antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária, e no artigo 43, parágrafo 2º, em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, em relação ao benefício que nós antigamente chamávamos de
aposentadoria por invalidez. Note que o texto é muito claro nesse sentido. Ele menciona que não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao RGPS seja portador de doença ou lesão. Tudo bem. Invocada como causa para concessão do benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então fica muito claro que você pode ingressar no sistema já doente e mais adiante conseguir conquistar o benefício por incapacidade. Bom, seguindo aqui na ordem de tudo que nós temos para falar e tudo que nós temos para dizer, eu passo para o assunto relacionado à carência. Carência é o número de prestações que você precisa cumprir para você ter acesso ao benefício. É bem parecido com a carência dos planos de saúde. Eu somente consigo acessar um benefício que é concedido por um plano de saúde depois que eu cumpro uma carência, igualzinho aqui no sistema previdenciário. Notem, entretanto, que existe uma característica e uma ressalva importante. A carência, para benefícios por incapacidade, ela somente é exigível de fatos geradores identificados como doença e como doenças não ocupacionais. Só, apenas. Ah, quer dizer que se for um acidente de natureza ocupacional não cobra carência? Não. Se for um acidente de natureza não ocupacional não cobra carência? Não. Se for uma doença ocupacional não cobra? Não. E se for uma doença não ocupacional cobra? Cobra de 12 contribuições. Só que tem uma ressalva. Existem algumas doenças que estão estabelecidas em uma lista que isentam o cumprimento de carência, mesmo que sejam de origem não ocupacional, ou seja, nada relacionados ao trabalho, entre as quais se inclui, como é importante se referir, a neoplasia maligna. Nós podemos encontrar essa referência aqui nesse dispositivo, que é o artigo 29 do Decreto 3048. Ele vai falar sobre a exigência do cumprimento de carência de 12 contribuições, mas logo em seguida o artigo 30 menciona as situações em que independe de carência. Você vai perceber que a carência, efetivamente, ela é inexigida diante de situações que estão mencionadas aí, como acidente, ou situações que sejam doenças ocupacionais também são equiparadas a acidente do trabalho. Vamos para as doenças não ocupacionais. Se tiver na tal da lista, que tem 15 doenças, não é necessário cumprir se a incapacidade sobrevier por conta dessa doença. Observe a lista aí no parágrafo 2º do artigo 30, já atualizado pelo Decreto 10.410 de 2020, e será possível verificar no inciso de número 6, a neoplasia maligna, aí mencionada como uma das situações que, ocorrendo na vida de qualquer um dos cidadãos, vai produzir a inexigência de cumprimento de carência. Ah, quer dizer que tem outras doenças que se exigem cumprimento de carência? Sim, doenças que não estejam nessa lista de 15 moléstias, que rapidamente é até bom enunciá-las, que são a tuberculose ativa, a seníase, a alienação mental, a esclerose múltipla, a hepatopatia grave, a neoplasia maligna, como eu disse, a cegueira, a paralisia irreversível incapacitante, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, a espondiloartrose anquilosante, a nefropatia grave, o estado avançado da doença de Paget, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS e a contaminação por radiação. Quem, mesmo não sendo por causas ocupacionais, tem qualquer uma dessas moléstias, fica isento de cumprimento de carência, e é o caso que diz respeito às neoplasias malignas, inclusive ao câncer de mama. Bom, feita essa colocação, é importante dizer que quem passa por esse infortúnio não precisa se preocupar em cumprir carência. Mas, de uma forma geral, é bom se dizer que quem perde a qualidade de segurado no momento em que volta ao sistema de previdência social vai encontrar uma exigência de cumprir pelo menos a metade das carências que precisava para aceder a um determinado benefício quando ele voltar. Então, é a regra de cumprimento agora de metade das contribuições. No caso da neoplasia maligna, isso não se aplica porque, em face dela, não se exige cumprimento de carência. E o período de espera, o que é? É um período correspondente a 15 dias, que é necessário, como o próprio nome sugere, esperar para que depois que ele seja superado, você possa entender que a incapacidade é relevante para fins previdenciários. Nos 15 primeiros dias, o seu empregador há de te pagar uma coisa chamada de salário-enfermidade,
E esse salário-enfermidade, ele será assumido pelo empregador integralmente a partir do 16º dia. Você recebe benefício junto à Previdência se você for considerada incapaz no exame médico pericial. Notem que existem algumas disposições que referem sobre isso, e eu só estou aqui anunciando, porque é importante saber onde estão, sempre do Decreto 3048, o artigo 71 menciona sobre a exigência de superar os 15 primeiros dias consecutivos de incapacidade. A mesma coisa em relação à antiga aposentadoria por invalidez, e existindo um regramento específico sobre a o salário-enfermidade. Esse regramento específico é bom que se diga até para os empregadores que tenham interesse em acompanhar essa minha exposição. É que se você é empregador e pagou os 15 primeiros dias e o empregado ou a empregada voltou a partir do 16º, se tiver uma recidiva, uma recaída, no período de 60 dias contados do retorno, você não precisa pagar novamente os 15 primeiros dias. Da mesma forma, se o afastamento foi de 10 dias e houve uma recidiva em 60, você só precisa cumprir mais 5 e encaminhar para o INSS. É basicamente o que consta nesse trecho aí que eu coloquei da norma, ok? Mais um detalhe, que esse veio agora com a norma da 10.410, que aperfeiçoou o texto do Decreto 3048, 10.410 de 2020, que menciona que a empresa tem acesso às decisões administrativas dos benefícios pedidos por seus empregados. Então, isso veio lá no artigo 76b, mencionando que a empresa terá acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos pelos seus empregados, entretanto, ela não vai ter informações sobre dados sensíveis, ou seja, sobre informações que são consideradas sigilosas, como, por exemplo, a específica doença que motivou o pedido de auxílio por incapacidade temporária, se for o caso. Então, o seu empregador não necessariamente se informará sobre o motivo em virtude do qual você está pedindo o auxílio-doença. Entretanto, é importante dizer que, nesse caso, é sempre importante que o empregador, é relevante que o empregador saiba, até porque, se o seu empregador sabe que você tem a neoplasia, ele tem que lhe garantir a manutenção do seu emprego, ou seja, você vai ter uma situação que não é propriamente de estabilidade, mas vai gerar contra o seu empregador o ônus de motivar um eventual desligamento. É muito importante, portanto, anunciar assim que se sabe da existência do câncer de mama para um empregador a ocorrência, porque isso tem efeitos trabalhistas extremamente relevantes, e encaminhar as questões lá no plano previdenciário. Mas uma outra questão também importante, a questão relacionada à manutenção do benefício. Ele depende de exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, de processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e de tratamento dispensado gratuitamente. Isso está na norma. Quando você começa a receber o benefício, você precisa se submeter aos exames médicos que são exigíveis, você precisa se submeter, se for o caso, a um processo de reabilitação para depois a empresa te readaptar em um novo posto, que seja, digamos assim, adaptado às suas limitações atuais, e tem como te dispensar também um tratamento gratuito de saúde. Atenção, esse tratamento gratuito, ele não impõe que você faça transfusões de sangue, tampouco que você faça procedimentos cirúrgicos que você não quer realizar. Está tudo aí nos artigos 77, 77A, mencionando especificamente o assunto em relação ao auxílio por incapacidade temporária, e no 46, parágrafo 1º, sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, leia-se sempre, lembre-se sempre da aposentadoria por invalidez. Bom, mas quais são os pontos de diferença entre esses dois benefícios por incapacidade? Antes falei dos pontos que são pontos de similitude. Quais são os pontos de diferença, quais são os pontos mais marcantes que diferem um de outro e que te permitem entender bem a situação? Primeiro é sobre a extensão da incapacidade. Aquela pessoa que está fruindo de auxílio por incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio-doença, tem uma incapacidade pontual, como se vê aqui em cima, tá? E a pessoa que está fruindo de aposentadoria por incapacidade permanente, já por outro lado, ela tem uma incapacidade multiprofissional, uma incapacidade muito extensa que atinge todas as suas habilidades. Consequentemente, não será possível alguém que se aposenta por incapacidade permanente estar realizando outras atividades. Mas isso não acontece em relação ao auxílio-doença. O auxílio-doença é pontual. Isso permite outras atividades que não sejam incompatíveis com o exercício daquela
que impôs o afastamento. Aqui a gente encontra isso nos artigos que estão aqui mencionados, o 73 do Decreto 3048, e mais adiante a mesma situação no que diz respeito à multiprofissionalidade ou à uniprofissionalidade no artigo de número 43. Outro ponto também que separa o benefício por incapacidade chamado de auxílio, era auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente, é a suscetibilidade de reabilitação. Sim, porque existe suscetibilidade de reabilitação quando alguém está recebendo o auxílio por incapacidade temporária. O que seria a suscetibilidade de reabilitação? A propensão de o indivíduo ser aproveitado em outra função que não aquela que gerou o benefício e que, de uma certa forma, é identificada como uma situação de incapacidade. Isso não existe nas aposentadorias por invalidez, tá? As pessoas não são identificadas como sendo pessoas que têm propensão de assumir qualquer outra função, porque a extensão do dano é tão grande e por conta até da multiprofissionalidade que eu mencionei, que não tem onde colocar a pessoa para exercer as suas atividades. Isso está reproduzido nos artigos 79 do Decreto 3048 em relação ao auxílio por incapacidade temporária e no artigo 43 do Decreto 3048 em relação à aposentadoria por incapacidade permanente. E a renda mensal do benefício, hein, gente? Qual é o valor que o benefício será oferecido em decorrência da constatação de uma incapacidade? Esse é um ponto extremamente importante, eu chamo a atenção sobre isso, porque é o ponto de sustentação do trabalhador ou da trabalhadora que esteja acometido por uma doença. Então, consequentemente, quando a gente fala sobre renda mensal, a gente tem que dizer aquilo que a pessoa vai passar a receber se ela ficar sob os cuidados da Previdência Social. E, nesse particular, nós evidenciamos que o auxílio-doença ele tem uma dimensão de 91% do salário de benefício. O que é salário de benefício? É o resultado da média aritmética simples de todos os seus salários de contribuição, ou seja, de tudo aquilo que você, durante um tempo, ganhou e que foi base de incidência de contribuição previdenciária. Todo período contributivo, então, é considerado para esse fim. Você considera a média aritmética simples, entretanto, dos últimos 12 salários de contribuição, conforme o parágrafo 23 do artigo 32, o que existe uma certa divergência, porque ele destoa do que se afirma na própria emenda constitucional número 103 de 2019. Mas isso não é o caso de a gente aqui, nessa sede, analisar essas particularidades de divergências interpretativas, doutrinárias em relação ao texto legal. Eu falo apenas que é 91% do salário de benefício, é aproximadamente 91% daquilo que você ganhava, limitado, evidentemente, ao teto previdenciário, que é de 6.100 e alguma coisa, atualmente válido para fins de pagamento dos benefícios previdenciários. No que diz respeito à aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, o cálculo é um pouquinho diferente. Ele parte de 60%, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para homens ou de 15 anos de contribuição para mulheres. Nesse particular, eu preciso dizer que será de 100% toda vez que a aposentadoria, que a gente está aqui analisando, decorrer de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho. O câncer de mama pode ser identificado como uma doença do trabalho ou como uma doença profissional, né? Doença profissional se divide como doença do trabalho, doença ocupacional, se divide como doença do trabalho e doença profissional. Pode, então, ser constatado como isso? Pode. Basta que a neoplasia tenha sido produzida pelo meio ambiente do trabalho, pelas circunstâncias especiais da execução das atividades, ela será considerada como doença ocupacional e aí entra-se no padrão de base de 100% como base de cálculo sempre. É verdade que para as outras situações, a depender do seu tempo de contribuição, você pode efetivamente chegar a ter 100% independentemente de ser uma moléstia ocupacional. A data de início do benefício. Bom,
O benefício do auxílio-doença ele será concedido a partir do 16º dia posterior ao afastamento das atividades, porque até o 15º é coberto pelo empregador. Note que com as empregadas domésticas esse padrão é um pouco diferente. Embora as empregadas domésticas não tenham direito ao salário de enfermidade, normalmente existe um correspondente lógico que é concedido a elas, no sentido de que elas estão inseridas na legislação do repouso semanal remunerado. Então, o empregador paga o período que está ausente, né, decorrente das faltas cobertas por atestados médicos. Mas quando a empregada doméstica mais adiante for receber o benefício por incapacidade, o benefício retroagirá ao primeiro dia de incapacidade. É uma pequena diferença apenas, e que favorece até mesmo, nesse particular, o próprio empregado doméstico. No que diz respeito aos outros profissionais, é sempre a partir no caso específico, os segurados ou empregados a partir do 16º dia e demais outros profissionais, uma advogada, uma engenheira, uma contadora, vai retroagir, tal qual do empregado doméstico, ao primeiro dia da incapacidade. Mas sempre é necessário superar esses 15 primeiros dias, ok? Isso é relevante que se diga. Bom, no que diz respeito à aposentadoria por incapacidade permanente, geralmente ela é concedida depois de ter sido fruído algum tempo de auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária. Mas pode ser concedida instantaneamente, se a pessoa, por exemplo, a critério e a juízo do perito, entrar em uma situação que seja identificada como uma situação de uma doença extremamente grave, que não lhe permita nem mesmo uma projeção de suscetibilidade de reabilitação. Aí vem a mesma regra, 15 primeiros dias de incapacidade, depois disso recebe diretamente o benefício da aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Esses benefícios, eles são antecedentes lógicos de um outro benefício, que é, em verdade, uma indenização, chamada de auxílio-acidente. Em verdade, o antecedente lógico do auxílio-acidente é o auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária. Não existiam regras indicativas de que a aposentadoria por invalidez ela possa preceder o auxílio-acidente, mas por lógica, isso parece ser possível por ser um benefício por incapacidade. Só não se pode acumular auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez. Então, nesse sentido, há referência expressa em relação ao auxílio por incapacidade temporária ao manifestar que após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, se nós evidenciarmos uma sequela definitiva que produza uma repercussão negativa na capacidade laborativa da pessoa, isso pode acabar produzindo um benefício que, em verdade, é uma indenização concedida pela sociedade brasileira e que pode ser acumulada futuramente com a percepção do salário ou com a percepção de outros benefícios previdenciários, exceto, com certeza, com a aposentadoria, porque a aposentadoria não acumula com auxílio-acidente de forma nenhuma. Por isso que eu digo que no âmbito da aposentadoria por incapacidade permanente não há norma no particular, mas de uma certa forma nós aplicamos analogicamente aquelas regras que dizem respeito ao auxílio por incapacidade temporária se nós estivermos diante de uma recuperação de alguém da condição de aposentadoria por incapacidade permanente e depois disso se evidenciar uma eventual sequela definitiva com repercussão negativa na capacidade laborativa. Mas vai se enfrentar, sim, o obstáculo da ausência de norma. Isso talvez facilmente se resolva perante o judiciário. E o processamento de ofício ou por iniciativa da empresa pode se dar, mesmo que o empregado não peça? Pode sim. Para auxílio-doença, existe hoje auxílio por incapacidade temporária, existe uma previsão expressa no sentido de que a própria empresa ou o INSS podem processá-los de ofício, independentemente da atuação do próprio segurado. Veja o artigo 76 do Decreto 3048, que menciona que a Previdência Social processará de ofício o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado, sem que este tenha requerido auxílio por incapacidade temporária. E o 76A menciona que é facultado à empresa fazer o protocolo do requerimento do auxílio por incapacidade temporária ou de documento dele originário de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço na forma estabelecida pelo INSS. Muito bem. Não há referência sobre essa atuação de ofício em relação à aposentadoria por incapacidade permanente. E a relativização do exame
médico a cargo da perícia médica federal. Sim, essa questão é muito importante porque muitas pessoas perguntam: eu sempre terei que fazer, eu terei que me submeter à ocorrência desses exames que são tão desagradáveis, etc. e tal? Nem sempre. Você pode ficar livre deles, mas somente se você estiver recebendo o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Observem as regras no particular, especificamente no que diz respeito ao auxílio por incapacidade temporária. Essas normas elas não existem expressamente, mas no que diz respeito à aposentadoria por incapacidade permanente, elas estão aí para que a gente possa constatar. Note que o aposentado por incapacidade permanente que não tenha retornado à atividade estará isento do exame médico pericial nas seguintes situações: após ele completar 55 anos de idade, quando decorridos 15 da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária, ou após completar 60 anos. Ah, eu estou livre para o resto da vida? Não. Essa isenção, ela não alcança algumas situações. Por exemplo, ela não alcança a situação de verificação da incapacidade para assistência permanente de outra pessoa, porque quem recebe o benefício de aposentadoria por invalidez, ou chamado de aposentadoria por incapacidade permanente, pode contar com o auxílio de terceiros para receber 25% a mais do valor da aposentadoria. Essa pessoa, entretanto, pode estar sendo solicitada a comparecer para que se afira se ela ainda continua dependendo dessa atenção de terceiros para receber esses 25% a mais. Também, da mesma forma, pode ser chamado a fazer um exame quando houver necessidade de verificação da recuperação da capacidade laborativa por meio de solicitação do próprio aposentado. O aposentado pode pedir? Pode. Ele pode se sentir recuperado, ele pode achar que ele tem condições de voltar a trabalhar para que ele não volte sem informar, porque isso gera o cancelamento do benefício. Ele pode pedir que se faça uma perícia nele e, se ele for honesto e sincero, ele recebe um benefício chamado mensalidade de recuperação. E essa mensalidade de recuperação pode estender o benefício até com uma diminuição gradual até durante 18 meses. Então, existem várias formulações, mas de uma forma geral, apenas a título informativo, existe uma forma muito comum, que é receber integral 6 meses, depois 50% do 7º ao 12º mês, depois do 13º ao 18º mês, com uma redução maior ainda de 75%, ou seja, fica reduzido a 25%. Mas é uma grande vantagem, então por isso algumas vezes se pede. Ou ainda como subsídios para a autoridade judiciária para concessão de curatela, tá? Então é possível que aconteça, mas em qualquer situação, se houver denúncia para apuração de fraude, isso também acontece, conforme se vê no parágrafo 4º do artigo 46 do decreto 3048, ou seja, o aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado outras condições de 60 anos ou 55, enfim, será submetido ao exame médico pericial de que trata este artigo que a gente analisou, quando necessário a apuração de eventual fraude, e isso é muito comum. Atenção, uma norma recente informou que quem tem AIDS também fica dispensado da avaliação, da mesma forma que aqueles que têm 60 anos ou 55, mais uma acumulação com o tempo de fruição do referido benefício. Bom, aqui para fechar a minha exposição, eu queria dizer da importância de eu estar participando desse evento. Fico muito feliz com o convite que recebi. Me sinto, inclusive, homenageado de estar aqui. Coloquei até uma gravata rosa para poder representar esse momento tão especial. E queria dizer que, entre as tantas formas de homenagem que a gente pode oferecer para as mulheres que são as, infelizmente, preferenciais vítimas do câncer de mama, eu queria lembrar da importância delas próprias para a vida de todas as pessoas, inclusive especialmente para a vida dos homens. Afinal, a relação que nós temos com as mulheres é uma relação absolutamente visceral, desde quando a gente está lá dentro da barriga de nossas mães, tá? Então, consequentemente, eu acho que é importante, a figura feminina é sempre relevante para as nossas vidas, e o seio, né, representa essa feminilidade, representa essa característica do enfrentamento dos problemas. Eu tenho peito para enfrentar as situações, eu tenho peito para superar as adversidades. Isso tudo acaba envolvendo a gente nessa campanha tão linda, tão importante. Eu termino a minha exposição com uma poesia, uma canção de Gilberto Gil,
que de tanta sensibilidade ele, ao ouvir relatos de Caetano Veloso sobre o filme Super-Homem, o filme é um filme da década de 70, salvo engano, 1978, Caetano revelava que em uma determinada passagem, o Super-Homem, louco com o falecimento de sua amada, ele rodou, girou, girou, girou em torno do mundo e fez com que o mundo voltasse como um verdadeiro Deus no seu curso da história. E isso gerou em Gilberto Gil a vontade de escrever Super-Homem a Canção, em que se diz: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria e que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada. Minha porção, mulher, que até então em mim se resguardara, é a porção que de melhor eu trago em mim agora e que me faz viver. Então, o finalzinho ele fala sobre aquela situação relacionada ao super-homem, né? Mencionando que ele, como um Deus, faria mudar o curso da história exatamente por conta das mulheres. Então, agradecendo sinceramente ao convite que eu recebi, eu termino a minha exposição me colocando à disposição de vocês que estão assistindo a essa palestra para a retirada de qualquer dúvida sobre os pontos de vista do direito do trabalho, do direito previdenciário, através do meu Instagram, @LucianoMartinez10. Muito obrigado por atenção de todos e eu espero que o evento seja fantástico para todo mundo, como já foi para mim. Muito obrigado.